Agora, vamos para a última parte do treinamento, em que vamos falar um pouco sobre contadores e temporizadores. Primeiro exercício, acionando uma saída com retardo para a ligação. Então, primeiramente, vamos energizar a bobina do temporizador, certo? Precisaremos de um botão com o contato normal aberto e o temporizador, vamos chamá-lo de KT1 e vamos deixar o tempo dele para 3 segundos. Basta conectar os terminais. Portanto, agora KT1 depende de S1. Vamos observar também o comportamento dos contatos de KT1. KT1 é um temporizador do tipo tom. Observe o funcionamento. Quando pressionamos, depois de 3 segundos, o contato irá trocar de posição. Então vamos utilizar um contator para acionar uma saída e vamos chamá-lo de K1. Por que estamos utilizando um contator? Pelo mesmo motivo que já foi falado antes. Utilizando um contator, você pode usar os contatos de força do mesmo para acionar qualquer tipo de carga. Neste caso, vamos acionar apenas uma lâmpada. Então aqui vamos colocar uma lâmpada que vai depender do contato de K1, certo? Então basta fazer a conexão. Agora vamos entender o circuito. Quando eu pressionar S1, não vai acontecer nada com esse contato aqui, porque o temporizador é do tipo tom, certo? O temporizador é do tipo tom. Quando eu pressionar S1, não vai acontecer nada, somente depois que passar 3 segundos que esse contato irá fechar. Portanto, K1 só vai acionar se eu pressionar S1 durante 3 segundos ou mais. Se eu apertar aqui somente 1 segundo, não é suficiente para K1 acionar. E a lâmpada H está dependendo do contato normal aberto de K1. Conclusão, a lâmpada H1 só irá acender se eu pressionar esse contato por mais de 3 segundos. Observem. Se eu pressionar pouco tempo, não é o suficiente para acionar esse contato. Mas se eu segurar por mais de 3 segundos, o contato troca de posição acionando a lâmpada H. E se eu solto, a lâmpada H se apaga. Certo? Agora vamos fazer o correspondente em ladder. O temporizador na linguagem ladder utiliza esse símbolo aqui. Lembrando que esse símbolo pode variar de PLC para PLC. Aqui nós temos a entrada e aqui nós temos a saída. Portanto, essa saída só irá acionar depois que esse temporizador ficar pressionado por 3 segundos. Vamos chamar ele de KT1, certo? E vamos interligar. Portanto, como esta é a saída do temporizador, nós temos que colocar a bobina de K1 em série com a saída, para que a mesma seja energizada. Essa saída aqui é K1, S1. Agora basta fazer com que um contato de K1 acione a saída que a gente chamou de "-H". Esse contato pertence a K1. Pronto, temos aqui o circuito em ladder. Vamos observar. Quando eu pressionar S1, somente depois de 3 segundos que a saída aciona. O exercício número 2. Acionando uma saída que desliga após um tempo determinado. Então, primeiramente, nós temos que fazer uma saída acionar e permanecer ligada. Nós já sabemos que para fazer isso, nós precisamos de utilizar o circuito de selo. Então, vamos precisar de um botão e uma bobina. E vamos precisar também do contato aberto desse contator, K1. Esse contato pertence a K1. E esse botão aqui vamos chamar de S1.
Pronto, nós temos um circuito que liga, permanece selado e é impossível desligar. Então, teremos que utilizar o contato normal fechado do temporizador para que o mesmo, depois de um certo tempo, desligue o circuito. Nós já vimos que se eu colocasse uma botoeira aqui normal fechada, eu iria abrir o circuito. Então, ao invés de uma botoeira, eu vou colocar um contato normal fechado do temporizador. Mas antes eu tenho que interromper o circuito e colocar um contato normal fechado do temporizador. E esse temporizador deve ser energizado sempre que K1 for energizado. Portanto, se os dois vão entrar sempre juntos, teremos que colocar a bobina do temporizador em paralelo com a bobina de K1. E o temporizador terá o nome de KT1 e contará 3 segundos. E esse contato pertence a KT1. Certo? Basta religar novamente e pronto. Está aí o nosso circuito. Quando eu aperto S1, K1 irá energizar e KT1 também. E ele vai permanecer ligado. E se não existisse KT1, ele iria permanecer ligado para sempre, se não fosse esse contato aqui. Só que quando esse aqui passar 3 segundos, esse contato normal fechado irá abrir, fazendo com que K1 desenergize. Acompanhe. Pronto. E para fazer o circuito em LED, nós teremos que ter um raciocínio um pouco diferente. Acompanhe o desenho. Primeiramente, temos um circuito de selo, que nós já vimos como se faz. Certo? S1, K1 e K1. Portanto, eu tenho só um liga que não desliga nunca. Certo? Só fica ligado para sempre. Então, se eu quiser fazer com que ele desligue, eu tenho que usar o mesmo raciocínio. Porém, aqui teremos que pensar um pouquinho a mais. Por quê? Esse temporizador aqui, ele sempre vai acionar uma saída aqui. E nós temos que utilizar essa saída como auxiliar para abrir o circuito aqui. Então fica bem parecido. Então vamos chamar esse camarada aqui de K2. E esse temporizador aqui, o nome dele é KT1, e ele fica 3 segundos. Ou seja, quando o KT1 terminar de contar 3 segundos, K2 vai energizar, então eu tenho que usar um contato normal fechado de K2 para abrir o circuito. Observem. Primeiro, eu tenho que interromper o circuito, colocar um contato normal fechado que pertencerá a K2. E agora sim fazer a reconexão. Certo? Acompanhe o funcionamento. Eu aperto S1, energiza. Depois de 3 segundos, abre o circuito, porque K2 é energizado. Ok? Então agora faremos uma aula um pouco diferente, pois desejamos partir o motor estrela triângulo. Não estaremos presos aqui aos conceitos de tensão e corrente como se comportam na ligação estrela em triângulo. Estamos nos preocupando apenas que o circuito se comporte da seguinte maneira. Primeiro, ele funcione em estrela e depois funcione em triângulo. Mas primeiro, nós devemos entender como que é a ligação elétrica do motor em estrela e em triângulo. Todo motor trifásico é composto de, no mínimo, 3 bobinas. E elas são enumeradas com os terminais 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando ela está ligada em estrela, um ponto deve ser comum. Certo? Então nós devemos conectar os terminais 4 com 5 com 6 e alimentar o 1, o 2 e o 3 com as fases R e ST. Essa ligação é conhecida como estrela. E a ligação em triângulo é como, abre aspas, se as bobinas estivessem ligadas em série, ou seja, uma após a outra. Conclusão:
o final da primeira vai no segundo da segunda. O final da segunda vai no começo da terceira. E o final da terceira vai no começo da primeira. Então, observe que as três ficam em sequência, né? Então, este desenho aqui pode ser refeito dessa maneira aqui. Observe os terminais. 4 com 2, o 5 com 3, o 6 com 1. E alimentando em R, S e T. Então agora nós desejamos que o circuito se comporte em estrela e depois em triângulo. Então, como queremos que ele funcione em estrela e triângulo, primeiro nós temos que fazer o seguinte. Como que é a ligação em estrela? Eu tenho que fechar os terminais 4, 5 com 6. Eu vou deixar essa tarefa para o contador K2. Então, vamos interligar os terminais 4, 5 e 6 ao contador K2. E qual que é o papel do contador K2? É fechar o terminal 4 com 5 com 6. Então, nós teremos que fazer o quê? Unir esses três terminais do contador, jampeando um no outro. Como assim? Aqui nós temos um contador. Então, os terminais 4, 5 e 6 vão chegar na parte inferior do contador, por exemplo. E os terminais superiores vão ser jampeados. Como assim? Você vai pegar um cabo e vai puxar desse terminal para esse e para esse, fechando os três. Ou seja, você vai estar fazendo essa ligação aqui utilizando o contador K2. Então, a função do contador K2 é fechar a ligação em formato estrela. Só que nós vimos também que nós temos que alimentar os terminais 1, 2 e 3 com as fases R e ST. E esse papel nós vamos deixar para o contador K1. Então, vamos pegar das fases R, S e T e vamos conectar nos terminais 1, 2 e 3. Portanto, a alimentação RST está vindo através do contador K1. Ou seja, para ficar ligado em estrela, precisamos de K1 e K2 ligados ao mesmo tempo. E depois de um tempo, por exemplo, 5 segundos, nós desejamos ligar o motor em triângulo automaticamente. Então, nós vamos precisar de um temporizador. E agora, o nosso papel é o seguinte. Nós já temos a alimentação nos pontos 1, 2 e 3, que está vindo através de K1. Porém, agora, nós temos que fazer o quê? Nós temos que utilizar o K3 para fazer o fechamento em triângulo. Então, nós vamos utilizar os três contatos de K3 para fazer a interligação. O que nós temos que fazer? Nós temos que unir o terminal 6 com 1. Então, basta nós seguirmos aqui, ó. Eu tenho que ligar o terminal 6 com 1. Então, eu tenho que chegar do 6. Do 6 eu tenho que interligar com 1. Qual que é o 1 aqui, ó? É esse camarada aqui. Então, nós temos que vir aqui, interligar aqui com 1. Portanto, o 6 está interligado com o 1. Nós temos que interligar o terminal 4 com 2. 4 com 2. Então, nós temos que vir no 4 e interligar o mesmo com o 2, que é esse camarada aqui. Pronto. Quando o K3 energizar, nós já temos o 6 conectado com o 1 e o 2 conectado com o 4. Agora falta o último, que é conectar o 3 com o 5. Então, basta eu pegar o terminal 5, interligar ele com o terminal 3, que é o que está faltando aqui, ó. Então, vamos puxar aqui até o terminal 3. Portanto, o K3 está fazendo o papel de fazer a ligação em triângulo. Só que nós ainda necessitamos de K1. Portanto, para ligar o circuito em triângulo, nós necessitamos de K1 e K3. Portanto, nós temos que fazer um circuito que inicialmente energize K1 e K2
e depois de um tempo energize K1 e K3. Lembrando que esses dois nunca podem estar ligados ao mesmo tempo. Por quê? Se K3 energizar junto com K2, o K2 fecha os 3 contatos. E observe o que vai acontecer. Por exemplo, você vai fechar um curto desta fase aqui com a outra fase. Certo? Então K2 e K3 nunca podem estar ligados ao mesmo tempo. Então agora nós precisamos de fazer a lógica que execute essa função. Portanto, vamos lá. Primeiramente, eu preciso de um barramento onde eu terei a fase R. Como sempre, eu terei um botão de liga, que vou chamar de S1, alimentando K1, que é o meu principal, porque observem que K1 está presente nas duas ligações, porque K1 é o que fornece energia para o circuito, certo? Então eu vou precisar de um selo de K1. Portanto, S1 liga e não tem como desligar. Se eu quiser desligar, eu preciso colocar uma botoeira normal fechada e chamar ela de S0. Então, portanto, eu já tenho um liga e um desliga. Mas agora eu quero que K2 entre junto com K1 no começo e depois de um tempo fique K1 e K3. Portanto, eu poderia usar esse raciocínio aqui, ó. Eu pego da fase, passo por um contato normal fechado de KT1 e alimento K2. E depois de um tempo, já que ele é do tipo tom, eu alimente o K3. Lembrando que esse é o terminal 15, esse é o terminal 16 e esse é o terminal 18. Certo? Onde devemos colocar a bobina de KT1? KT1 tem que começar a contar assim que o circuito é energizado, ou seja, quando o K1 entra. Portanto, a bobina de KT1 deve ficar em paralelo com K1. Portanto, assim que K1 entrar, KT1 entra também. Só que aqui tem um problema. K2 não está dependendo de nada. Vocês concordam comigo que assim que eu ligar o disjuntor e fornecer energia para o circuito e aqui tiver R e aqui tiver, por exemplo, S, ou seja, eu tenho 220 volts aqui. Portanto, eu já tenho energia nesse ponto aqui. Eu não posso deixar K2 ligado o tempo todo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essa parte do circuito aqui dependa de K1. Porque somente depois que K1 estiver energizado, eu quero dar condição para entrar K2. E depois que contar um tempo, entra K3. Então, KT1 é igual a 5 segundos, por exemplo. E depois de 5 segundos, ou seja, ele mantém esse contato aqui quando energizado por 5 segundos e depois de 5 segundos passa para K3. E eu quero que essa condição dependa do K1 energizado. Então basta colocar um contato aqui em série de K1. Portanto, se K1 não estiver energizado, isso não funciona. Mas a partir do momento que eu pressiono S1, K1 entra e dá condição. E vai ficar K1 e K2. Do jeito que a gente quer, K1 e K2. E depois que passar um tempo, esse contato vai trocar para cá e vai ficar K1 e K3. Ligando o motor em triângulo. Beleza? Agora vamos fazer o correspondente em ladder. Certo? Para fazer esse circuito aqui em ladder, primeiramente vamos fazer o liga e desliga, certo? Então esse aqui será S1, que vai acionar K1 e um selo de K1 e o normal fechado que chamaremos de S0. Portanto, já temos o liga-desliga. Liga-desliga. E nós vimos também que, em paralelo com K1, nós temos a bobina de KT1, que nós vamos chamar de KT1. Com quantos segundos? Por exemplo, 5,
segundos. Mas nós vimos que nós precisamos desse auxiliar aqui que vamos chamar de KTA1, temporizador auxiliar 1. Nós precisaremos dos contatos de KTA1 para estar realizando essa jogada aqui. Então, inicialmente, nós precisamos de um contato aberto de K1, que é o que dá condição para realizar essa tarefa aqui. E o normal fechado do temporizador, nós temos que energizar K2. Então, será o normal fechado de KTA1. Então, esse aqui é o normal fechado de KTA1. Isso estará ligando quem? K2. Certo? E agora, para fazer a segunda parte, em ladder fica mais fácil se nós fizermos assim. Repetimos o K1, só que agora nós queremos o KTA1 normal aberto. Porque depois de 5 segundos, nós queremos que entre o K3. Conclusão. Liga K1, K1 dá condição, então vai ficar K1 e K2. Enquanto isso, o temporizador já está contando. Após passar 5 segundos, ele atua KTA1, o normal fechado de KTA1 abre, mas em compensação dá a condição para o de baixo. Então vai ficar no começo K1 e K2 e depois de um tempo K1 e K3. Beleza? Então agora vamos acompanhar a simulação. Observe que quando eu apertar esse 1, irá energizar K1 e K2 e o tempo já está contando. Depois de 5 segundos, permanece K1 e K3. Se eu apertar esse 0, eu desenergizo K1 e consequentemente desenergizo todo o circuito, porque esses dois contatos aqui abrem, retirando o selo e consequentemente todo o circuito. Agora vamos observar o ladder. Por enquanto tenho K1 e K2 e o KT1 está contando. Depois de um tempo, irá energizar KTA1, trocando K2 por K3. E se eu pressionar esse 0, eu desenergizo o circuito. Beleza? Vocês podem estar se perguntando, por que você usou dessa maneira aqui em ladder? Porque em ladder, o número de contatos de uma saída é teoricamente infinito, enquanto que no mundo real, o número de contatos é limitado, certo? Então, eu poderia refazer esse desenho aqui de outra maneira. Por exemplo, eu poderia deletar essa parte aqui e fazer o circuito por aqui, que o circuito iria funcionar da mesma maneira. Observe, pressiono S1, fica K2 e K1. Depois de 5 segundos, troca para K3. Beleza? Vamos começar então a explicação sobre os contadores. Os contadores são compostos de terminais A1 e A2, que vocês já sabem para que serve, que é a condição para que ele funcione, assim como o contador, assim como o temporizador. Então ele só estará funcionando se A1 e A2 tiver energia. Pode ver que ele está ligado diretamente aqui à fase e ao neutro. Os terminais C, D e R são responsáveis pelo pulso. O D é o que determina se vai subir ou descer o valor armazenado, e R é responsável por retornar esse valor para zero. Então, é mais fácil de entender esse circuito quando nós executamos a simulação. Observe esses dois números aqui, eu configurei para 5 e 10. Ou seja, quando ele contar 5 pulsos, ele vai estar acionado. E se eu continuar aumentando o número de pulsos, quando passar de 10, ele voltará para zero. Ou seja, é verdadeiro entre 5 e 10. Observe a simulação. Observe que ele começa com 0. Se eu der um pulso, vai para 1, 2, 3, 4. Observe que esse contato pertence a esse contador que eu chamei de C1. Quando aqui for 5,
ele passou a ser verdadeiro e a lâmpada acendeu. Se eu continuar incrementando, 6, 7, 8, 9, 10, quando ele for 10, ele vai desligar. E como que funciona esse terminal D? Esse terminal D é o que determina se vai aumentar ou diminuir. Se ele não recebe energia, toda vez que eu der um pulso em S1, ele incrementa. Agora, se eu energizar ele e der pulsos em S1, toda vez que eu der um pulso, ele vai decrementando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e já deixou de ser verdadeiro. Então, S2 é o que determina se vai subir ou descer. Se S2 estiver desligado, ele sobe o número. E se S2 estiver ligado, ele diminui o número. E o S0 eu coloquei como reset. Então, se eu pressionar S0, ele volta para 0. E em ladder é a mesma coisa. S0 está ligado no reset, S1 é onde conta os pulsos e S2 é o que determina. Portanto, observando o ladder agora, se eu pressionar S1, observe que o número vai crescendo. Quando é 5, ele passa a ser verdadeiro, neste caso aqui, acionando K1. Então, sobre contadores, é isso que nós temos que aprender. A partir disso aí, nós podemos fazer N circuitos utilizando lógicas com contadores. Então, pessoal, tá gostando do vídeo? Se você gostou dessa videoaula, clique no botão gostei aqui embaixo, porque isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Lembrando que a Treinar Serviços tem mais de 20 anos de experiência na área de automação industrial. Nós trabalhamos com serviços de automação industrial e treinamentos. Vem aprender com quem realmente entende de automação. Nós temos todos os equipamentos aqui e se você tem interesse em fazer a parte prática do treinamento, se inscreva em nosso site www.treinarserviços.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações de como você pode agendar a sua aula para que você possa fazer as atividades práticas em nossos laboratórios.